caso de uma violação em Lisboa chocou o país. 3 jovens influencers alegadamente filmaram-se a violar uma menor de 16 anos e divulgaram o vídeo nas redes sociais. As imagens foram vistas por 32 mil pessoas sem uma única denúncia. Os 3 suspeitos, com idades entre os 17 e os 19 anos, foram detidos, mas depois libertados pelo tribunal. Centenas saíram à rua exigindo medidas de coação mais duras. São muito brandas para casos tão graves, e neste caso específico em que eles são influencers, têm as suas plataformas com muitos seguidores. Acho que teria sido, no mínimo, justo que tivessem sido suspensas as contas, enquanto há investigação, claro. As violações estão a ser cada vez mais sistemáticas e a lei não faz nada, é apenas suspensa. Estes miúdos que fizeram é grave, é um crime, e as mulheres têm que ser pelo menos protegidas. Líderes políticos que estiveram na manifestação defenderam que a violação deve ser crime público e que as plataformas das redes sociais devem ser responsabilizadas pela partilha destes conteúdos. Inês Marinho também viu um vídeo íntimo seu, amplamente divulgado no Telegram, e decidiu criar um movimento Não Partilhes, que em 2021 se tornou uma associação de apoio a vítimas de violência sexual baseada em imagens. Eu acho que as pessoas já têm, com estes grupos todos de partilha de conteúdo íntimo, com todas estas pessoas a falarem abertamente e de forma violenta contra as mulheres, meio que isto está um bocadinho banalizado e normalizado e que as pessoas estão desensibilizadas. A exposição dos jovens à internet, cada vez mais cedo, tem facilitado o acesso a conteúdo pornográfico e de cariz violento. Quando veem imagens de pornografia, estão a deturpar aquilo que é a essência da sexualidade e, portanto, estão a absorver os conceitos ou os comportamentos que são completamente desadequados de uma vida normal, com um companheiro, com uma família. E isto, muitas vezes, está a toldar comportamentos de que eles acham que aquilo é a forma de se relacionarem com os outros. De acordo com o último relatório anual de segurança interna, na análise da criminalidade juvenil, predominam crimes de natureza sexual, nomeadamente o abuso de crianças cometido por ofensores menores. O sistema de segurança interna português destaca também o crime de pornografia de menores, com o recurso a aplicações como o Discord e o WhatsApp. Segundo o Centro para Crianças Desaparecidas e Exploradas, estima-se que globalmente 1 em cada 8 crianças seja vítima de alguma forma de violência sexual online ou na vida real, em comparação com 1 em cada 5 crianças na Europa. Estimativas mais conservadoras também dizem que quase 200 milhões de conteúdos, imagens ou vídeos exibindo uma criança a ser abusada sexualmente circulavam amplamente na internet entre 2021 e 2023. São cerca de 3 conteúdos compartilhados online a cada segundo no espaço de 2 anos. Joana Mourão Carvalho para a Euronews, em Lisboa. Aviso importante, é já neste sábado, dia 12 de abril, que se realiza a Assembleia Geral da Caixa Portuguesa. O evento terá lugar na Associação Portuguesa do Canadá, no 4170 Rue de Saint-Urbain, Montreal. Conheça os resultados e as realizações da sua Caixa. Vote sobre os excedentes anuais ristournes e para a eleição dos representantes do Conselho de Administração a partir do final da Assembleia. Se não puder votar em linha, estará disponível na Caixa um terminal de voto. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando sede me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vai, mais nada me dá a pica que o pica do 7 me dá. Mais nada me dá a pica que o pica do
do 7 me dá. Um beberete será servido no final da Assembleia. Marque já na sua agenda, sábado 12 de abril, às 14 horas. Contamos com a sua presença. Consigo, vamos mais longe. Viagens Algarve. Organiza excursão no outono à França com passagem por Espanha durante 14 dias. Primeiro destino, Cidade de Lourdes, mundialmente conhecida como importante lugar de peregrinação católica. Baiona, próximo destino, cidade turística e muito festivaleira. Situada na região basca, esta baía deslumbrante, conhecida pela sua beleza, arte e gastronomia, não esquecendo do famoso presunto. Terceiro destino, Catedral Santiago de Compostela, um dos santuários mais procurados a nível mundial. Bordeaux é o próximo destino, conhecido mundialmente como a capital do vinho e terra de Samuel Champlain. Último destino em Toulouse, conhecida pela Cidade Rosa, a construção das casas em tijolo de terracota. Não desperdice esta oportunidade. Voo direto, hotéis, refeições, visitas, autocarro e guia em português. Telefone agora 514-277-1934. Viagens Algarve. Viaja consigo. Deseja a todos uma Páscoa muito feliz. O cheirinho da Páscoa é presente no Universal. As nossas carnes frescas de cabrito, coelho, borrego, leitão e peru. Os nossos queijos de Portugal, o azeite, os nossos enchidos e o presunto. Temos uma grande variedade de amêndoas. O Universal deseja a todos uma Páscoa muito alegre. Esta Páscoa é mais doce na padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Temos os doces amarelos e brancos e o famoso pão de ló. Somos especialistas no folar à moda do Minho. Que a sua Páscoa seja mais doce com a padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados
no 5757 Avenida Papineau. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Olá a todos, continuamos a dar relevo à chegada dos portugueses ao Canadá e é na cidade de Gatineau que encontramos um casal com uma história de vida maravilhosa. Já lá vão 60 anos e eles têm muito para nos contar. Manuela e Eugênio da Costa dá a certeza do amor que têm também pelo Canadá. O meu nome é Eugênio da Costa, sou natural de São Miguel, filho da Maia, vim para o Canadá em 65 e em maio de 31 cheguei cá ao Canadá. Meu nome é Manuela da Costa, nasci nos finais da Ajuda e cheguei ao Canadá a 5 de maio de 69. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão. Sr. Eugênio, Sra. Dona Manuela, muito obrigada de nos acolher aqui em Gatineau. Estamos em Gatineau, não é? Sim, senhora. Seja bem-vinda a qualquer tempo. Muito obrigada. E o senhor chegou em que ano, Sr. Eugênio? Aqui, em 65. E a Sra. Dona Manuela? Em 69. Sr. Eugênio, quando chegou, era frio? Era mais ou menos? Não, o tempo por acaso era bom. Era tempo bom. Estava tempo bom, no mês de maio? Sim, senhor. Era por acaso era. Lembro que eu vim de calça curta, não foi como os meus irmãos que vierem de calça curta no mês de novembro, com neve no chão, chegarem aqui todos arrepiados, porque o meu pai não disse à minha mãe as condições que era o Canadá naquele tempo. Quer dizer, foi uma surpresa para ele chegar aqui de calça curtinha, manga curta, cheios de frio, arrepiados em Montreal. Sr. Eugênio, então o senhor chega e desce no avião em que aeroporto? O aeroporto agora é Trudeau. Antes era Mirabel, não era? Na Mirabel era antes. Era Mirabel, sim. Era Mirabel, era Mirabel, muito bem. E então o senhor chegou já com o Trudeau, foi com o Mirabel? Mirabel. Até cheguei foi no aeroporto que está presentemente. O de agora? Sim, senhor. Já nessa altura. O outro não existia ainda. O outro não existia. Ok. Então o senhor chega e como é que olha para o país quando aterra?
Porque há uma sensação. Era novo, eu tinha 13 anos e meio, mas era diferente de São Miguel completamente. Só que também quando cheguei aqui para Gatineau, que era a aula antigamente, era muito velho, tinha muita coisa velha, né? Com os portugueses, a vinda dos portugueses para Gatineau, Hall, as casas por isso se compraram por portugueses e, quer dizer, transformou muito a vila, por isso temos um monumento, foi derivado disso, que o presidente da Câmara reconheceu que os portugueses deram muito valor à cidade. Sem dúvida. Mas então o senhor sai de São Miguel e vem acompanhado dos pais? Não, senhor. Então com quem? Eu vim com o senhor João Pacheco Beleza, o nome dele era Beleza, que estava já aqui no Canadá, mas como eu não podia vir sozinho com as minhas irmãs gêmeas, que a gente ficou em Portugal, a minha mãe veio em 60, desculpe, com os meus irmãos mais velhos, porque já tinha mais idade próxima de trabalhar. E eu que tinha só 9 anos, e as minhas irmãs tinham 5 anos, assim que era 9 e elas tinham 5. E a gente ficaram com a minha avó. E a minha mãe veio para cá, e depois de 4 anos e 7 meses, elas sabiam, a gente vieram, mas não podia ver se a gente tinha que ter uma pessoa adultos para nos acompanhar. Se responsabilizarem. Sim, senhora. Então o senhor diz-me que os pais chegaram primeiro. Meu pai veio em 57. Foi pioneiro. Não foi o pioneiro, mas foi quase. Foi na segunda imigração, certamente. Eu penso a segunda ou na terceira, mas de repente foi a segunda. Só que ele veio para cá e tinha 5 anos. E por acaso lembro de muita coisa, com a idade de 5 anos, mas não me recordo nada da vinda de meu pai para o Canadá. Mas ele contava, certamente ao senhor, o que é que ele dizia? Não contou? Não chegou a ter essa ocasião de dizer como é que foi a chegada dele? Aqui, o meu pai foi para Latuque. Foi trabalhar... Ao norte? Latuque foi trabalhar para os farms. Depois ele, com o tempo, começou a ver, né, que já tinha algum português aqui. E foi para Montreal, depois de Montreal é que veio para cá. E depois chamei a minha mãe em 60, a minha mãe veio para o Canadá, eu já disse à senhora a gente ficarem atrás com a minha avó, de carta de chamada, ficarem com a minha avó. Senhora Eugénia, então, como é que foi o instalar do seu pai? A sua mãe nunca lhe falou isso? Porque ele veio... Eram homens que eram escolhidos, a estatura era alta, média, qual era a seleção? Não se lembra disso? Não tem nenhuma noção disso? Porque ele veio legalizado, certamente. Ele veio legal. Ele teve que ir para a escola da noite para aprender a ler um pouco e escrever o seu nome, senão no tempo exigia isso, e foi o que ele fez. Que meu pai também não foi para a escola, como naquele tempo muitos parentes não foram para a escola. Não? Exatamente, e foram trabalhar, e certamente que esses tempos não eram fáceis. Estamos a falar não era fácil, não. Já há mais de 60 anos, tempos complicados, muito frio, o clima muda e hoje o sistema está diferente. Está diferente. O sistema os invernos eram mais rigorosos. Eram mais rigorosos. Eu lembro-me de cair a neve no mês de maio. Nunca me esqueço, num domingo que a gente foi para a missa, que era na igreja Notre Dame, que já não está, e já estava a cair neve. As árvores já estavam a brotar. E quando a gente saiu, tinha aí como, mas era assim no leve, tinha aí como uns 10 polegadas de neve, e a gente entrava o sapato. E então, o que é que o senhor trazia na sua mala? A minha mala? Lembra-se? Não me lembro nada, a minha avó que fez a mala, eu tinha 9 anos, eu depois de 9 anos não ligava meia, a minha avó que fez a mala, e ele trouxe logo comigo para o Canadá, esqueceu o que é que estava lá dentro, devia ser as minhas roupas principais, né? Porque os sapatos havia pouco, e aqui quando deixei o Canadá, a minha mãe foi-vos esperar ao aeroporto, a mãezinha? Montreal. Mas foram esperá-la? Sim, senhor. Foi? Foi o meu tio. Olha, e o que é mais complicado? Quando o senhor vai para o aeroporto, a avó, como é que ela fica? A minha avó.
Dói, não dói. Ela foi uma mãe, na verdade, não é, Sra. Eugénia? Ela nunca veio ao Canadá? Veio. Veio. Quando ela veio, qual foi o sentimento do senhor? A minha avó com a minha mãe não tinha diferença. Não tinha diferença, era cuidadosa, amorosa. Nunca faltou com nada, não é? Yeah. E a sua Dona Manuela, quando chegou ao Canadá, como é que sentiu esta chegada? Foi também muito diferente? Era nova, mas vem acompanhada dos meus pais e de uma outra irmã minha. E já tinha a minha irmã, foi ela que nos fez a carta de chamada. Foi. E o que é que a senhora sentiu? Uma coisa tão diferente daquilo que é os Açores, não é? Porque a senhora era completamente diferente de São Miguel. Completamente diferente. Mas também deixei saudades de duas irmãs que deixei atrás, que eram de maiores de idade. E enfim, a vida continua, mas era nova, como eu disse, não era nova. Tinha quantos anos, Sra. Dona Manuela? Eu vim fazer os 14 anos, 3 semanas depois de chegar. Curioso, quase da mesma altura, não é? Mas, como eu digo, não, os meus pais vierem comigo, sentia falta das minhas irmãs que ficarem atrás, as duas porque eram já de maior idade, não puderem vir. Mas estava ok, estava com conforto, viemos para a casa da minha irmã, que foi a que nos fez a carta de chamada. Ficámos lá um ano com ela, e então um ano depois já que meu pai fez a carta de chamada às minhas outras duas irmãs e elas vieram para cá. E não sentiu tristeza em deixar as suas irmãs quando veio? Muito, especialmente uma que tinha ficado porque era muito doente de coração. E foi a única razão que meu pai pediu para vir para o Canadá, foi para ela salvar. Porque ela tinha ido ao continente, já por causa do seu caso, e lá não puderam fazer grandes coisas. E tinha aconselhado meu pai que só podia ser na Inglaterra, ou Estados Unidos e Canadá. E como já tinha a minha irmã cá então, meu pai comunicou com ela por carta, a dizer as condições, e aí aquela resolveu fazer a carta de chamada, para que meu pai pudesse vir à frente e então poder fazer a carta de chamada para ela vir. Ela veio um ano depois, mas infelizmente foi operada em Montreal, mas morreu depois da operação. E assim ficámos todos ao coração, está-me a falar. E ela tinha insuficiência cardíaca. Já viu o destino? O que tinha que ser foi. Ou lá ou cá. É muito duro. E o que ainda foi pior para ela foi que ela tinha 14 anos. E ela que foi para Montreal, ela ia fazer 15 anos, o pior de tudo foi ela que foi para Montreal sem saber falar. Um ano depois de estar cá no Canadá, eu fui para Montreal, já falava um bocadinho de inglês, porque eu tinha começado a ir para a escola em setembro, quando cheguei aqui na escola inglesa. E claro, quando chegaram eu não sabia nada, eu sabia pouco naquele ano que eu tinha aprendido, mas visto que elas todas já estavam trabalhando, eu que fui com ela na ambulância, para acompanhar para o hospital. Estive lá com ela uma semana, enquanto fizerem testes e exames antes da operação. E fui com um dicionário pequenino, em inglês, ainda para ajudar-me a traduzir certas palavras aos médicos. E assim fiquei lá uma semana, dormia na cama ao lado dela, no quarto. Na cama, na cadeira. Qual era o hospital? Era o Hospital de Cardiologia, em Montreal. E tive uma semana enquanto estiverem lá fazendo os exames e depois ela sou operada, já não podia para regressar para o quarto, tive que sair, tive que levar a minha bagagem toda que tinha da roupa e ela foi operada e depois esperei na recepção cá em baixo para saber de notícias, sozinha, sem conhecer ninguém em Montreal, nem saber para onde é que eu ia, sempre à espera do médico que vinha me dar o resultado. E quando ele veio já eram 11 horas da noite, tarde, a operação não tinha corrido como previsto, eles tiveram que substituir outra válvula que não estava em contante. Portanto, a razão para que a operação levasse mais tempo. E então depois veio dizer que ela estava na sala para acordar de anestesia e que podia-me vir embora. No entretanto, a minha irmã de cá conhecia um familiar lá em
em Montreal, comuniquei com ele, a dizer as minhas condições, se ele podia me vir buscar para que eu pudesse dormir em casa deles. E assim foi, o senhor veio, de metrô, veio-me buscar, veio para a sua casa, e uma hora depois de estar já em casa do casal, o médico telefonou-me a dizer que minha irmã não estava boa, para mim a regressar ao hospital, e quando eu fui, ele veio-me esperar cá na recepção, e quando eu segui, eu vi que já não estava indo pelo mesmo corredor que ele tinha-me levado para a minha irmã. E eu fiquei desconfiada, né? Disse, qualquer coisa não está funcionando. E ele levei-me para o Cisco Costores e deu-me a notícia que ele já tinha falecido. Como é que a senhora reagiu? Porque, sendo nova... Eu senti-me perdida, com a minha idade, claro, sem ninguém, sem saber o que devia de fazer, né? E chorei, já sabe que chorei. Ele comunicou com a minha irmã por telefone, a dizer as condições e que ela tinha que ser... vir para Gatinho da ambulância, mas que já não podia vir com ela na ambulância porque ela já tinha falecido. Então este senhor, que eram amigos da minha irmã, tornou-me a levar para a sua casa, passei lá a noite, e no outro dia ele foi comigo para o posto da caminhonete e eu vim de caminhonete. Minha irmã veio na ambulância e eu vim de caminhonete. Que tristeza tão grande. A senhora deve conhecer a família onde ela esteve, talvez não a mãe e o pai, mas o Eduardo, que manda vir, o Eduardo, como é que ele chama, que manda vir artistas de Portugal também, o Eduardo... Vieira. Não, Eduardo Vieira, vem-me recordar o nome dele, Silva. O Edi Silva. Edi Silva, eram os parentes dele, os parentes. Uau. Que coisa interessante, por acaso a mãe do Edi já faleceu. E ela faleceu. Mas a velhinha, ela já era uma senhora de idade, não? Era um bom casal. Foi ele que me acolheu, foi que me acolheu. Ó, Sr. Eugênio, o senhor chega com essa idade e o que o senhor vai fazer? Começou logo a trabalhar? Não, eu tinha... Foi morar para onde? O senhor ficou a morar aonde? Direito no Hall Velho, que agora é tudo Gatinho, mas é o sector Hall. Sim. Só meu pai já tinha comprado uma casa. Meu pai foi um dos primeiros portugueses que comprou a casa. Já tinha 2 ou 3, mas meu pai foi o 4º ou 5º que cheguei para tudo diferente, não é? Então, mas está-me a dizer que o seu pai esteve a trabalhar na Latuc. Na Latuc, E depois deixou a Latuc e veio morar para Montreal? Não, ele veio para Montreal, veio para Montreal, e lá em Montreal, depois trabalhou uns tempos, eu vi que tinha já portugueses da Maia aqui, e meu pai veio cá. Uhum. E o senhor veio morar aqui para o Hall Velho, como disse? Vieram para o Hall? Vim para o Hall, direto para o Hall. A gente nunca saiu dessa região, desde que eu cheguei para o Canadá, a gente nunca saiu daqui de Ronda. Porquê que o senhor gostou de estar por aqui só? Os meus pais estavam aqui, a gente habituou-se aqui e a vida ficou feita aqui, mas muitas vezes é assim, não é? Olha, e quando olhamos para as nossas referências, o que é que relembra da sua mãe, do seu pai, homens que trabalharam muito e mulheres? O meu pai trabalhou, mas a minha mãe, muitas pessoas podem não acreditar, mas a minha mãe quando veio para o Canadá, ela veio acabar de criar os meus tios para aqui, eles vieram todos com 16 anos, vinha um, depois vinha outro, o peso foi em casa da minha mãe. E a minha mãe, quando eu vim para aqui, eu fui para a escola, tive 10 anos na escola, depois não gostava muito já da escola, que já vim quase com 14 anos. Veio para a escola em francês ou em inglês? Francês. Muito bem, continua. O meu pai na construção, a minha mãe trabalhava. Trabalhava em quê, a sua mãe? A minha mãe trabalhava numa fábrica, fazia aquelas tendas de campar, a tropa e essa coisa tudo. E tinha o meu irmão Luís, que trabalhava já, que é o que mora aqui mesmo ao meu lado, com 16 anos, o José com 18, já todos trabalhavam. A minha mãe, tinha o meu tio Agostinho, Francisco, e às vezes a minha mãe tinha um pensionário ao Deus se for. A minha mãe trabalhava e fazia as malas da manhã para essa gente toda, levantava-se às 5 da manhã. Para toda a gente levar a comida? Ainda trabalhei com a gente aqui uns 2 anos. Eu penso que ela trabalhou até de 60 a 67, mas a minha mãe foi uma mulher. E continuei até os meus tios em casa, depois mesmo de quando acabei de trabalhar.
Eu tinha 2 tios e meio em casa e cheguei a ter 2 pessoas à pensão. Era por causa de fazer uma ninguém de dinheiro, mas a minha mãe foi uma mulher de trabalho. Nunca neguei nada, não. Olha, o que é que a sua mãe mais gostava de fazer? A cozinhar, na casa? A minha mãe era... O que era a comida que o senhor gostava? Que ela fazia, a minha mãe era uma boa cozinheira, só que aqui era uma repetição, né? Fazia bacalhau, sopa, peixe, o meu pai gostava muito na Pombalhense. No tempo ainda nem existia, mas o meu pai vinha... Pombalhense em Montreal, sim. Em Montreal ia, mas era o La Pointe, em Ottawa, no Marché Bay. A gente ia com o meu pai todos os sábados, ele ia buscar peixe, carne, era todos os sábados era isso. E com ele, à sexta-feira era o Steinberg, que não era muito onde anos a casa. Eu ia fazer compras com ele, até a uma certa idade, quando eu comecei a trabalhar, já ia sozinho, né? Mas o meu pai gostava muito de fazer compras, ele adorava fazer compras. Então o senhor começou a trabalhar com quantos anos? Eu vou-lhe dizer a verdade, eu comecei a fazer 16 anos no mês de setembro. E enfim, eu disse ao meu pai, eu não vou mais para a escola. E o meu pai disse, vais para a escola? Eu disse, eu não vou mais para a escola. E o meu pai disse, então vais trabalhar. E aí quando eu fui pedir trabalho no Ogilvy, numa cafeteria, a moça era inglesa, ele falava inglês, né? Falava um pouquinho de francês, e ela perguntou a idade que eu tinha, e uma senhora portuguesa, a senhora Olivia Alberto, que era a segunda moça lá. E ela perguntou que idade que ele tem, porque eu não aparecia até 16 anos, que ia fazer 16. Ele disse, não, eu não pego nele. E ela disse-me, ela até precisa, mas não és muito jovem para trabalhar. Eu disse, ok, não trabalho aqui, vou trabalhar para outro lado. E depois ele olhou para mim, ok. Lá fiquei 2 anos a trabalhar com ele. Okay. Não gostava de trabalhar fechado, em lugar fechado. Mas, a seguir do café foi fazer o quê? Teve lá quanto tempo? 2 anos e de lá direito para a construção. Quando a idade 17, ia fazer 18 anos. E trabalhar com quem na construção? Com quem? Fui com o Belay Brothers, o Freire, mas estava a ser Belay Brothers. Fui trabalhar na construção. E o seu pai, quando começou a trabalhar, o que é que disse? Meu filho, tens que começar a pôr dinheiro de lado para orientar a tua vida. Dizia-lhe isso? Não. Não dizia? Não, senhora. Então o que é que ele dizia? A gente dava um cheque todo a meu pai. Isso em Portugal há uns anos atrás era assim? A gente todos deram um cheque a meu pai. Até o mês antes de me casar que ele disse, agora é para ti. Mas a gente nunca teve dinheiro de meu pai tirar de coisa para a semana. Para comprar uma coisa na cantina e uma saída, mas não era grande coisa, $5, depois passei para 10 no tempo. Outros tinham mais dinheiro que eu, e às vezes a gente não era de ralhar muito, mas às vezes a minha mãe dava, às caladas dava qualquer coisa, não é? Sra. Dona Manuela, e a senhora foi fazer o quê quando começou a trabalhar? Quando eu cheguei para o Canadá, eu fui para a escola, como eu já lhe disse. Eu fiz a minha segunda hora na escola inglesa. E depois, quando acabei o meu curso, trabalhei 5 anos pela GRC, pelo Governo Federal. Quantos anos esteve lá? 5 anos. E porquê que a senhora desistiu? Porque eu tive o meu primeiro filho, depois tive o segundo. Trabalhei enquanto o primeiro filho era pequenino, mas quando o segundo nasceu, eu já lhe disse, agora a gente vais tomar conta dos nossos filhos. E eu fiquei em casa e até hoje nunca mais trabalhei. Mas antes de ser Eugénio, permita-me perguntar-lhe isto. A sua esposa já está a falar de filhos, mas quando é que foi que a propôs e que a conheceu e disse a ela? Quando é que foi isso? Eu tinha 19 anos. Ela tinha 16 e ia fazer 16 ainda. Só quando eu falei com ela morava num apartamento em cima de um edifício em frente à minha casa. E o meu colega, o meu primeiro colega e amigo mais íntimo, morava para baixo. Foi morar para cima. E eu conheci a irmã primeiro no Ogilvy. E ela ia dizer para casa que tinha um rapazinho lá que trabalhava com ela, que gostava muito, eu gostava muito dela. Era mais velha do que eu, mas ela era... Gostava dela? Gostava porque eu via que era uma rapariga simpática, uma rapariga muito séria,
E vinha ser E bonita? Não, mas não era ela, não conhecia. Era a minha irmã. Sua irmã. E ela ia dizer para casa que tinha um rapazinho, assim, também dizia boas informas de mim. Mas ela não me conhecia. Não conhecia. Quando ela for ir morar para cima, em frente a mim, a minha cunhada um dia veio-me passar e ela disse, é aquele. Mas eu não sabia o que é que se passava. Mas à força de levar durante o verão. E eu disse um dia, eu veio falar com ela. E um dia, eu estava em casa do meu colega e o meu colega disse, ela está saindo, vá atrás dela. E ainda o quê? Não é meio quilómetro, mas um quarto de quilómetro, sempre atrás dela, veio falar. E atravessando o parque, antes de chegar à igreja de Santa Bernadette, e enchi-me de coragem e perguntei. E ela disse o que era que queria. E ela disse que não. E eu disse a ela, porque é que se ela era melhor do que eu. E ela disse, não, pelo contrário. Pronto, naquela altura ela continuava, e eu disse, bem, parece que ela não me disse uma coisa negativa completamente. Mas aquilo não quis esquecer. No outro ano, ela disse que era muito novo. Disse-me que era muito novo. Se calhar estava a dar desculpa. Mas ela, o pai, meu sogro era muito severo. Meu sogro era severo. Pois ele tinha 5 filhas, era na estoca, né? E eu no outro ano então falei com ela e ela disse-me então que estava ok. Mas ela... Mas com a permissão do meu pai. Com a permissão. Meu pai sabe. Claro. Tu podes contar, porque qual é a razão que a gente tinha 19 anos? Bem, a razão que casámos, visto que minha irmã tinha falecido. A primeira razão do meu pai ter vindo para cá foi por causa de salvar a vida. E visto que ela tinha falecido, meu pai nunca gostou de estar aqui no Canadá. Ele tinha vencido por causa da minha irmã. E visto que ela já tinha falecido, meu pai pensou logo em regressar outra vez, porque tínhamos deixado lá casas e terrenos. E meu pai pensou logo em regressar. Mas aí já não quis ir. E as minhas irmãs também. Porquê que não queria ir? Bem, havia que era outro país, outra possibilidade. Não tinha nada a ver de já estar, que a gente já se tinha falado, não tinha nada a ver com isso. Olha, tinha e não tinha, não é? Não tinha, porque não foi, quando falou comigo não ficou nada decidido. Imagino que a senhora vai e o senhor Eugénio ficava ali pendurado, não é, senhor Eugénio? Mas já tinha realizado que o país dava-nos mais facilidades que não nos dava em Portugal no tempo. E então continuei a escola, meu pai também não deixou, não me obriguei para trás com ele. E ele disse, então vais ficar com uma das tuas irmãs. Visto que eu veio para trás, vais ficar com uma das tuas irmãs. E eu disse, não, então se é para ser assim, a gente vai casar mais cedo. Porque eu tinha intenções de casar quando acabasse a escola. Eu disse, não, então não quero ficar com nenhuma delas. Então, mal para mal, a gente casa um ano mais cedo. E então casei e ainda fui casada, acabei então o meu curso. Ainda fui casada para a escola o último ano. Ah, bem. Sr. Eugénio, então os senhores namoraram quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Olha, e quando o senhor lhe propôs a casar, o que é que ela disse? Olha, estava pronta. Estava pronta. Estava pronta. Não, foi a primeira vez que ela fez mais No início eu tinha dito, bem, tenho que acabar a minha escola, né? Eu queria acabar a escola primeiro. Não queria desistir da escola. E ele concordou. Mas visto que o meu pai decidisse ir embora, aí então a gente resolveu casar um ano mais cedo. Para que o meu pai fosse e eu já ficasse casada. Em que a senhora acha que o facto de ter feito a escola lhe trouxe vantagem? Bem, eu tive um emprego melhor que a minha escola completa. E na altura eu pensava era no futuro. Eu disse que era o meu curso completo para mim ter um futuro. Porque todas as minhas outras irmãs em Portugal já tinham estudado lá. A que era enfermeira, a que era doente de coração também foi estudar, mas que me teve a infelicidade de adoecer, passei a dar explicações a estudantes. E a senhora? E eu estava ainda estudando no início lá, só que eu tinha visto o exemplo das minhas irmãs continuarem a estudar e eu também queria fazer a mesma coisa. Só que não queria desperdiçar o que eu já tinha aprendido. E aí fez com que fazia também ir para trás. Eu disse, bem, eu gostava de tirar o curso e continuar e para ter um melhor trabalho. E assim foi. Eu trabalhei os 5 anos pela GRC e foi um trabalho muito gratificante para mim. Entretanto, o tempo passa e nascem os filhos. Os senhores são pais de 3 filhos. 3 rapazes.
Mas quando vocês decidiram casar, permita-me só este parênteses, escolheram qual igreja? Qual foi a igreja? A gente foi na igreja de Santa Bernadette, porque era a igreja dos portugueses. Era a igreja dos portugueses no tempo. Quem é que vos casou? Padre António Araújo. Padre Araújo. Em 74. O centro estava-se a fazer, a construir, e ele dizia a missa era em Santa Bernadette e foi lá que a gente casou. E os vossos filhos foram batizados lá Sim, também? Sim. Os dois. Não, já foram no centro. Não, o Steve. Por causa que o Steve nasceu há 3 anos. O Steve é de 77. Os senhores estão a falar já noutra igreja, não é? No, qual foi a igreja? Como é que se chama? Português, Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. O centro foi inaugurado em 74, minha filha nasceu em 77, portanto já foi lá. O Sr. Eugénio, então, os filhos são batizados, vão fazer os outros sacramentos? Todos fizeram os sacramentos, todos, fizeram tudo, foi tudo no centro. Ok. E, entretanto, eles casam também, os vossos filhos? E foram casar-se na mesma igreja ou escolheram outros lugares? O mais velho foi na nossa igreja. Os outros foram na igreja francesa. É na igreja que as esposas escolheram. Quer dizer que os senhores mantiveram-se por aqui e a uma dada altura, quando o senhor investe na família, comprou esta casa? A gente comprou uma casa também no Hall, no sector Hall. Outra casa? Outra casa, foi a casa que eu comprei, foi a minha primeira, quando o meu filho nasceu, a gente comprou a casa porque onde a gente estava era um pouco apertado, os meus sogros moravam com a gente, e a gente decidiu, e a casa não tinha as condições. Era com os chofás, o aquecimento, ainda era aquele aquecimento antigo, a casa era do meu pai. E a gente decidiu, queria qualquer coisa mais, e queria investir para ter uma casa nossa no futuro. E esta casa, já tem quantos anos na vossa mão, esta casa? Essa casa foi a que construí. Foi o senhor? Então foi o seu conhecimento da construção? O senhor era empreiteiro, empresário? Já tinha 12 anos de trabalho pelo Baleia, e já tinha 3 anos, eu comecei em 80, com o meu irmão mais velho, o meu irmão José, e depois, 3 anos depois, o meu irmão, quando em 80, não se quis juntar com a gente, mas juntou-se depois em 83. E não me disse há quantos anos está cá? Nesta? 41 anos. 41 anos. E está uma casa linda. E o sítio é maravilhoso, é calmo, não há barulho. A gente tenta sempre a manter com um aspecto novo, né? Só que já não está. Quando ele construiu, as paredes e tudo é tudo igual, mas as cores, os chãos, foi tudo refeito. Olha, mas para tal é preciso ter uma boa esposa que cuida da casa, é verdade? Isso então... Sra. Manuela. Eu faço bem possível. A senhora ocupa-se daquilo que são as normas de uma dona de casa. O que é que a senhora gosta de fazer para a família? Bem, quando eles estão disponíveis, vêm cá comer. Que é no Natal, para Páscoa, festas? É muita vez durante o ano. Não toda a semana. Muitas vezes eles telefonam sem estar previsto nada. É para 5 Marias, vem para cá, nunca se diz que não. Então o que é que a senhora faz para eles, para a família? As nossas comidas à portuguesa, algumas italianas, que eles já gostem. Não lhes gostem de tudo, não são difíceis. Pois, mas quais são as comidas portuguesas? Carne guisada, bifanas, bacalhau, sopa, chouriço. Já, chouriço tem sempre. Isso é certo. Olha, e a sopa? Qual é a sopa que vocês mais gostam? Faço às vezes sopa de canja, outras vezes sopa de... Caldo verde? Fazem caldo verde também faço. E sardinhas? Comem sardinhas em casa? Como? Não os nossos filhos, mas nós dois gostamos. Porque vocês têm ali atrás uma área boa para apanhar ar, sentam-se ali, bebem um copinho de vinho, assim? Vocês gostam de vinho português? Sim. Bem, faço. Antes fazia vinho, mas já há muito tempo já não faço, compro já o vinho feito. Mas fazia? Fazia. Só que já não dá tempo. Também não sei de beber muito, um copinho da pentora da comida e isso, mas agora há muito vinhos bons em balde. Também não é a única mais dispendioso que fazer o vinho em casa, mas eu prefiro
Já tenho trabalho que dá para mim, sim, sinto que ainda pede umas boas horas de roda de vinho para fazer um vinho bom, né? Oh, Sr. Eugênio, eu gostaria de saber quanto tempo o senhor esperou para voltar aos Açores? Os Açores, depois de vir. A gente foi, antes do meu filho nascer, a gente foi em 76. E depois? E depois a gente foi em 86, 92, e depois saltou 2001, 2007, 2014, 2016 e depois saltei para... Depois da pandemia, 22, e a gente teve lá o ano passado, 2020. Como é que tem sentido a evolução dos Açores? Isso não tem... Diga lá, eu não isso sei. é como o dia e a noite. O dia que a gente saiu de Portugal para agora, eu digo a tanta vez a tanta pessoa, que já não vai lá há 30, 40 anos, eu digo, é um mundo novo. Vais para lá, vais ver um mundo novo. O vestuário, ainda até o ano 2000, ainda se via, conhecia-se quem era de fora da terra e quem era da terra. Mas agora a gente vai para lá, as moças e rapazes não tem diferença daqui de maneira nenhuma. No continente não se vê diferença de qualidade nenhuma. As marcas que a gente usa aqui, eles têm-las lá. Embora que a vida seja mais difícil, mas eles têm. Oh, Sr. Eugênio, o senhor quando veio a Portugal, quando o avião aterra, não sei se lhe acontece o que me acontece a mim. Qual é o sentimento? Não se fala. E quando sai, não é tanto a chegada, é para a gente sair é que é pior. Eu gosto da entrada, mas a saída é difícil. A gente mas chora quando o senhor chega e abraça a terra, abraça de novo. Já quando veio aquela terra, aqueles cerrados ali tudo dividido, aquelas flores. Olha, e o cheiro da terra, vem assim. As flores, aquele... O cheiro da terra, mas eu gosto de ir para qualquer lado a viajar, mas os Açores para mim, eu gosto imenso do continente, a Madeira também, mas onde a gente são criados, mas dizer que temos numa ilha bonita e é verdura, né? É a natureza. Sem dúvida. Não temos castelos, não temos coisas como no continente, mas temos a natureza, a natureza. Cada uma com a sua riqueza, eu adoro visitar, ver aqueles castelos, aqui tudo eu já vi várias vezes. E se for lá outra vez, eu quero ir ver outra vez. Olha, o que é que o senhor faz quando os senhores fazem quando chegam lá? É ir comer uma boa pratada, passear, sentir a natureza, a pureza da ilha? A família em primeiro lugar. Visitar a família. A família, e a gente temos ainda muitos primos lá e estamos muito próximos. E depois, né, a gente corre aqui, corre acolá, de repente tem um dia que não sai, mas de repente diga, vamos às furnas. Às vezes vão de propósito. Eu pensava que o senhor ia se esquecer disso. Não depois me esquecer que é dos lugares que eu gosto mais. Claro. Mas ir visitar o Santo Cristo é uma obrigação. Não, a gente vai, a gente vai, mas não quer dizer que eu vou lá de PQP, que a gente vai uma vez, duas... Pronto, mas vai cumprir. A gente vai, nunca se esquece. Um açoriano nunca pode passar ao lado disso. Não, isso então, eu vim com 13 anos, mas nunca tinha ido à festa de Santo Cristo. E quando foi? Quando eu fui, né, via que era... Que maravilha, não é? Gostei, muita gente, mas é bonito. Olha, a razão que me traz mais, ou nos faz cá estar convosco, é que o envolvimento do senhor nesta comunidade tem sido muito grande. Ligado aos Amigos Unidos, há quantos anos? É verdade, senhor, eu estou lá desde o início da construção. Desde o início da construção. O senhor é o presidente. Não, é o presidente. No tempo eu tinha 20... Agora? Agora é. Mas o senhor, na altura, foi um dos pilares para iniciar... Mas para ajudar. Para ajudar na construção. Os meus tios, que eram mais velhos do que eu, eles é que estavam encarregados, o meu tio Agostinho é que estava encarregado das construções, etc. Porque ele era que conhecia mais de construção e não tinha muita experiência e era novo, quer dizer, interessava-me aí ajudar. Ajudava, né? Vinha-me embora, eles eram os responsáveis daquilo tudo, né? Só que já estou desde 2000 até 2025, já sou 17 anos como presidente. O que é que o senhor tem a dizer em relação aos Amigos Unidos? É uma associação ligada
à igreja, como disse há pouco, a Nossa Senhora de Fátima. Tem sido fácil porque vocês têm lá uma sala muito boa. Em baixo, uma sala maravilhosa. Tivemos nos 50 anos a acompanhar a festa e uma boa sala. Como é que o senhor olha hoje para os Amigos Unidos e aquilo que foi o iniciado desta associação? A diferença que tem é que no tempo a gente tinha, o centro estava sempre cheio de gente. Agora com os anos a gente vai vendo que cada vez vai reduzir, a gente vem no banco da igreja, a falta que as pessoas estão a fazer, as pessoas que já morreram. E aí é que a gente veio vazio. E os jovens para a missa são poucos. Eu sei que isso é uma epidemia por todo lado, porque na minha freguesia, apesar da igreja ser no centro da Maia, mesmo até na festa principal, que é o Santíssimo, se não fossem os imigrantes que vão para lá e que vão para a missa, se a igreja está meia de pessoal de lá, nunca está cheia. Todas as vezes que eu tenho ido lá, já desde 2020 para 2001, a gente vai vendo diferença. É como aqui. E de onde eu acho que a vez que é uma grande surpresa para mim é que a igreja está centrada e o pessoal também não é, pelo menos os jovens. Me admira que a gente temos pessoas de Gatineau, pessoas de Elmer, às vezes pessoas de Ottawa, de onde é desviado, e eles têm a igreja centrada na freguesia e na vez que eles vão mais à missa do que a gente vai aqui. Quais eram as atividades que vocês tinham ao nível da cultura no passado e hoje já não estão? Eu vou lhe dizer, como essa semana, hoje a gente tinha o baile da Pinha. Era um baile bem frequentado. Mas essa tradição é açoriana ou continental? Esse é continente. É do continente. Era um senhor do continente, a sua Almeida, que... E nós hoje, precisamente, vamos estar numa atividade que não está longe de ser da mesma tradição. E a gente teve que lhe cancelar porque a gente não tinha pessoal suficiente. É uma das primeiras vezes que a gente cancela qualquer coisa no centro. Sim, mas vocês não tiveram o desporto, não tiveram folclore, o que é que vocês tiveram no passado? Já tiveram. E agora não tem? Tinha muita coisa. Tinha um raspo, tinha de crianças e de adultos. O que é que aconteceu? As pessoas que são capazes, deixem, pois não temos, o ensaiador, tem que ter o primeiro ensaiador, a pessoa que gosta e que traz as pessoas para centro. O resto dura, passei de 3 ou 4, a última senhora, ela faleceu por acaso, o ano passado, no fim do ano, que era a senhora Fátima Costa, e desde esse tempo nunca mais estiverem. A Filarmónica também, por problemas entre o grupo, também, pelas suas razões, saírem para fora, né? Como a senhora via, portugueses também muito poucachinhos. Aquela senhora que está na frente da música, aquela senhora, ela não está em escola de música, ela trabalha pela, como é que se chama, por uma academia de música, e ela traz aquilo é tudo quase tudo quebecois. Só que ela, a senhora é boa, é uma boa maestra. É uma boa maestra. Sr. Eugênio, então a banda saiu e fica aqui um vazio na casa. Ficou um vazio grande, né? Porque a gente estava habituados com eles ali, né? E os dias do ensaio era um dia que aparecia muita gente para os ensaios, né? Uns com interesse do ensaio e outros era para passar tempo, como hoje em dia vão à sexta-feira para o centro. Né? E qual era o desejo? Era que eles voltassem? O desejo era que eles voltassem, mas só que as condições que eles pediam estavam exigindo um pouco demasiado, não é? Porque o problema começou, a dizer à senhora como é que começou. A gente tinha a Voz da Cidade, o grupo Voz da Cidade. Era o António Silva, a senhora parece que conheceu a Voz da Cidade, do centro. Tem discos feitos dele, né? Era um grupo maravilhoso. O gajo era espetacular. Pessoalmente não lhe conheço porque não estou a conviver com o António Silva, mas dizer que era um líder, mas bom diretamente. E começou, foi por aí.
Ele montou o grupo, mas disse que gostava de ser autónomo. E a direção que estava lá deu autonomia a eles, para eles, como é que se diz, despesas e tudo, corria tudo por eles. Só quando eles começarem a montar um pouco do grupo, houve ali como um conflitozinho. Com a banda? Com a banda, mas não era ele, não era o grupo de Voz da Cidade. Era os da banda e alguns amigos de roda que começaram logo a fazer críticas com a Voz da Cidade. Eu, para mim, fui o presidente com eles, de repente, 4 ou 5 anos com eles lá. Foi um grupo que nunca deu o mínimo problema com a confusão com a gente, nunca. E o conflito era essa, como eu estou dizendo à senhora. Só que a banda era outra coisa. Eu sempre disse que a banda no centro era como uma batata quente. A gente não sabia como é que havia de liderar com os líderes, com os principais, porque se a gente ia qualquer coisa era uma ofensa, outra coisa era uma ofensa. E depois, derivado ao grupo Voz da Cidade, a gente nunca pediram refrescos à gente. A gente ia se praticar na casa do seu padre, na cave. É lá que eles faziam, nunca faziam nada no centro, era só quando era para dar espetáculos. Derem vários espetáculos ao centro, nunca derem perto ao centro, derem ao todo, aí perto de umas $14 mil no tempo que tiverem no centro, que é isso mais ou menos, os chifres, os espetáculos que eles faziam, que não levavam dinheiro ao centro, e as subvenções que tiverem do governo de Portugal, através deles, quer dizer, digo 14 mil, a banda foi um grupo excelente no centro, só que o centro é que tinha as despesas todas. Eles davam o dinheiro ao centro, mas o centro conservava instrumentos, fazia o que eles precisavam. E fizeram uma viagem para Portugal, mas eu penso que eu não estava quando eles foram, mas eu penso que eles tiraram dinheiro também da sua algebeira e foi caldeado. Só que ficou uma dívida grande na banda, e aquilo foi para se pagar. Só que eles sabem sempre, era o ponto deles, os jovens querem sair, querem passear, e o centro só quer dinheiro, né? Era isso que se passava, né? A gente ouvia. Só que eles, visto que aquele grupo estava lá, e eles tinham, eu penso que era a única margem de duas que eles tinham de nível do grupo, mas eles não faziam margem, o centro, a direção do centro, não fazia margem a um que não fazia o outro. Só que com o tempo começaram a exigir, queria a sua autonomia, queria isso, queria aquilo e aquilo. Bem, se vocês querem isso, eu vou à reunião, à Assembleia Geral, e a gente for em contra, né? Houve votação e o que eles estavam exigindo, os outros forem a maioria foi contra isso. E foi por causa disso que começou. Mas é porque eles queriam fazer viagens, queriam isso, aquilo, mas não era possível. Primeiro as contas têm que ser pagas, não é verdade? O centro tinha dívidas, não é? Hoje está melhor, está mais saudável, dívidas, que não tem dívidas, não é? Só que eles não refusaram, não quiseram andar. Tentei ver se eles vinham para trás, cheguei até com maestros para ver se arranjava as coisas, que de repente a gente podia chamar a Assembleia de novo, ver se havia coisas que a gente podia pôr, eles atirar, para ver se havia uma harmonia entre. Mas não houve nada a fazer. E levantar então, nós assistimos a um momento tão especial ontem, a celebrar a honra a Portugal, porque foi o país convidado para o Festival de Filme. E isso deixa aqui um espelho que as tradições estão lá, mas o que vocês gostariam era que a linha de pensamento fosse modificada para eles voltarem a casa, porque o bom filho a casa torna. A senhora sabe, a porta foi dita ao José, porque a gente derivou da carta anónima que a gente teve. Tiveram uma carta anónima? Sim, senhor, a gente não sabe quem é. Não havia assinatura, sei que quando é anónima, a gente devia ler romper pela polícia, mas como a gente queria, disse de repente, alguém ou da banda gostava de ver o que é que a direção vai decidir, e a gente chamou-lhe cá, o José que veio, e a resposta foi que ele disse o que foi pedido, nada muda, é isso ou nada. Só que a gente disse, é isso ou nada, tu não queres recuar um pouco, a gente também não vai recuar. É isso que a gente, como direção, a gente é que representa o povo. E o povo votou
foi contra aquilo que eles propuseram, e ele disse que não me dava nada, não dei para chamar outra vez o povo para fazer uma assembleia, porque ele não me deu nada, você não compreende. Se ele me desse qualquer coisa, que melhorasse qualquer coisa, a gente chamava a comunidade para vir, eles apresentavam através o CECOS, e então, mas não houve nada a fazer. Só uma questão que é a nível burocrático. A banda está registada em vosso nome, com a vossa morada, ou não, isso foi tudo modificado? Foi tudo modificado. A banda Nossa Senhora de por obrigação, já que se deslocaram, estão registrados completamente outra diferente. Identificação. Continua a banda Nossa Senhora de Fátima, mas o papelado está tudo feito, não é já a direção e tudo, não vem nada a passar. Noutro endereço. Muito bem. E o senhor fica, no fundo, olhar para tanta riqueza que o centro teve e agora já não é da mesma maneira, não é? E vocês têm agora, segundo percebi, uma jovem muito envolvida que é a Terry. Que ela... essa não é de agora. Ela não é de agora. Mas agora cada vez mais, não é? Se tivesse mais jovens como ela, ou até que não fosse tanto como ela. Ela é da alma. Há quantos anos é que ela está envolvida, a Terry? A Terry, ela já está comigo, ela já tem, penso que já é 6, 7 anos comigo, não é sempre aí, mas já esteve envolvida, penso em 2 direções passadas. É uma boa aposta para vocês. Não. Depois ela numa reunião, ela é um líder, ela está ao meu lado e aquilo é, a Terry é uma orquestra, isso aquilo é um cantador, um desafio, aquilo ela pega no telefone, aquilo é segundo, está apresentado. Ela, em geral, ela é que lidera, porque as ideias saem dela, a gente são por ou contra, e depois este ao lado também bota as minhas ideias, que os outros ouvem, dizem a sua opinião, mas a Terry, ela é a secretária número 1, ela que tem, porque ela tem um grande interesse. Empenho, não é? Empenho, naquilo, não é interesse que é mentira, que o interesse bota mais que coisa de dinheiro, não é empenho naquilo que ela faz. Sem dúvida. Ela tem tido excelentes senhoras ali, mas a Terry é uma das boas senhoras que apareceu no centro. Oh, Sra. Dona Manuela, quando o seu marido está de uma forma tão consciente, ligada a este centro, porque para além de ser um grande líder por conhecimento a nível empresarial, é também um homem consciente que está ligado e olha bem por aquilo que são os interesses da casa e não só. Ele gostaria mais que a cultura continuasse a ser aquilo que é importante para nos defender enquanto povo no Canadá. O que é que a senhora tem a dizer deste laço que o senhor Eugênio, o seu marido, criou com o centro? Eu sei que ele gosta, sempre gostei muito do centro, eu também gosto. Já fui também diretora 10 anos no passado, com ele juntamente. E gosto que ele continue e que ele se interesse. Só que às vezes já chatei-lhe um bocadinho, porque digo que já basta. Porque, embora ele goste do centro, mas o centro não é só dele, né? A comunidade é grande. E mesmo é bom, às vezes, melhor de presidente, não sei sempre as mesmas pessoas à frente dos organismos, né? É bom melhor. Mas, infelizmente, a nossa comunidade está empobrecendo. E ele que me gosta e adora a casa, lá com pouco sacrifício e esforço, lá ele vai continuando. É para ele, mas eu digo, tudo tem o seu tempo, né? Às vezes também é bom parar e dar a chance a outros, só que não aparece ninguém. Mas a senhora já imaginou que em muitos lugares que se entrega à juventude, as lideranças, o legado, é preciso primeiro conhecer é o que está a acontecer com a Terry. Uma jovem senhora está a aprender, está a olhar o que é que o presidente faz e às vezes toma um bocadinho de tempo para se chegar lá. E se não houver pessoas com experiência e conhecimento, as coisas podem derrapar, escorregar. Sem dúvida nenhuma. Não é? Sem dúvida nenhuma. É pena não haver muito mais outros,
rapazes não é que se interessassem como até hoje. O meu filho mais velho, este ano, está na direção comigo. Eu não contava que ele fosse, né, porque ele tem uma vida muito ocupada. Né? E está comigo e disse, vem entrar consigo. Né? Este ano está. Antes era em 12, mas derivado da dificuldade. Ficar em 10. Só que a gente já modificou coisas no centro, limpeza e tudo. A gente já tirou da direção, a gente faz o essencial, o mais forte quando há eventos, mas temos alguém que vai, a partir da primeira semana de maio, de abril, começou alguém que ocupa-se da limpeza do centro. Porque isso dá um cargo muito grande para a direção, todos os sábados ir limpar, há outra coisa tem que ir limpar, e assim, porque os jovens querem os fins de semana, gostam de ir para chalés, gostam de ir para aqui e para ali, que é normal, e dizer sábado é o teu dia da limpeza, diz, que chatice, chateia. E assim a gente tirou a limpeza principal. Temos um senhor que está a fazer a limpeza, pela primeira vez em 41 anos que tem alguém que faz a limpeza no centro, porque dizia, a igreja em cima tem alguém para limpar pago, porque é que a gente não paga alguém embaixo para liberar, para dar mais, dizer assim, vir para a direção, não é só vir para as reuniões, temos que vir para a limpeza, para festas e tudo assim, se a gente puserem alguém para limpar, para tirar carga à direção e ter mais tempo livre para a direção. O senhor falou da igreja, quem é que foi o mentor para aquela igreja se levantar? Foi o padre António Araújo. Que esteve ao vosso lado. Sim, senhor. Que construiu a igreja também da Laval. Também. Ele como líder, é difícil, como padre, é um líder e é um homem com grandes ideias. O homem, quando ele vem com ideias, já vem amadurecido. Só que às vezes a gente, eu vou-lhe contar uma historiazinha pela festa do São Pedro. A gente fez um palco diferente, vê a banda de música de Toronto com concurso. E a gente teve que, de fazer aquilo direito, a gente teve que fazer umas escadas, uns alpendas para terem mais alto. E estava mais um colega meu, que é o João Medeiros, que é o meu braço, para dizer o braço direito. Ele não é trabalhador meu, mas ele faço tudo com ele. E filme 100% nele. E depois que ele é de mãos, ele é um artista. É habilidoso. É habilidoso. E eu estava a fazer, tinha dado a minha ideia, ele é um padre que antes de abrir a boca, a gente conhece-lhe bem, fixa, está ali. E ele disse, se fosse a vocês, a gente já sabe. Ele disse, padre, o que é que se passa? Mas vocês já estão adiantados, isso vai agora para desmanchar. Se o padre diga. Era um padre que tinha visão. E o que ele disse foi o que a gente fez, porque tinha mais lógica aquilo que ele estava dizendo. Mesmo na construção e tudo, era um padre muito implicado. Ele não tocava em nada de blocos, de nada, mas... ideias. Não era de construção, não era nem empreiteiro, era um padre. Mas era um padre que quando ele abria a boca a gente podia lhe ouvir o que ele dizia. Ele é que foi. Graças a ele que o centro está de pé. Se não fosse um homem como ele, eu nunca me esqueço, já estava em 2000, no ano 2000, o primeiro ano que eu entrei para a direção. Estava pessoas já idosas, já ficando velhinhas para subir as escadas e houve a sugestão de fazer um elevador. Amanhã fundos para o elevador. Ele disse, se não for feito com essa direção que está, nunca mais é feito. E eu acredito, hoje eu digo que se não fosse, não é porque estava na direção. Se não fosse feito naquele ano ia ser difícil, porque começou as coisas começaram a declinar devagarinho. Cada vez eu sempre apreciei, tanto como padre, como uma pessoa, quando tenho ideia, fazer isso. Como é que os senhores têm vivido o vosso tempo? Porque a uma dada altura vocês chegaram à hora de descansar e retirarem-se do trabalho. Como é que foi pensado o vosso repouso? Tem uma linda casa, muito conforto. Como é que fazem o vosso relaxo, o vosso tempo de estarem os dois mais próximos? Passeiam? Vocês passeiam? A gente passeia. A senhora sabe, quando eu veio para Portugal, sim, eu deixo tudo atrás, né? Aqui eu tenho sempre a pensar, mas quando eu veio para lá, ela diz-me a mim, parece que tu estás esquecido do Canadá.
E é verdade, ver para lá é abandono tudo. Só o que eu penso aqui é dos meus filhos e está tudo a correr bem. Mas a única maneira daí é quando eu saio do país e que eu sei que quando o telefone está tudo bem, eu fico descansado completamente. Aqui é diferente. Eu tenho o centro eu tenho os meus filhos, tenho um filho que faz construção, né? E eu saio muitas vezes, ele telefona meu pai, pode vir, sair a ver. É raro o dia que eu não vejo o trabalho, né? Mas para relaxar fora do país. Onde é que a senhora foi que mais gostou que o marido a levou? Onde foi? Para qualquer lado, quando vai, gosto sempre. Gosto sempre, mas Portugal está na primeira da lista. Mas já visitou outros países? Já. Onde é que mais gostou de ir? Eu gostei da Badia Hawaii, é muito parecido com São Miguel, acho bem. E já estive na Madeira, no continente várias vezes. Na Madeira mas há um sítio que nos marca sempre. Onde é que mais gostou? Madeira é bonito. Eu gostei na Madeira. Bonito. Também é natureza também. Temperatura, além de temperatura. Não, gostei muito da Madeira. O senhor gosta da Madeira, mas quando se pode levar os filhos ainda é melhor, não é? Não, eles foram com a gente. Foram? Fora. Nessa altura? Enquanto estiverem em casa, eles sempre foram com a gente, sempre. Enquanto estiverem em casa, nunca viajamos sem eles. Eles foram 2 vezes à Madeira com a gente, 2 vezes. O último ano que eles foram todos juntos foi em 2001, mas sempre foram connosco. Sr. Eugênio, qual foi a coisa mais difícil que aconteceu na sua vida e o senhor não conseguiu resolver? Eu vou dizer ao senhor, honestamente, nunca tive uma coisa que quisesse fazer que não conseguisse. Eu acho que não, acho que o senhor está enganado. Não, nem coisas que eu lhe diga? Diga. Certamente quando perdeu ou a sua avó ou os seus pais. Isso. É ou não é? A minha avó foi a primeira grande sessão de tristeza. Não é? E o meu pai, a minha mãe, diga senhor, ela dizia tu não gostavas muito da tua mãe, eu adorava a minha mãe, só que a minha mãe, de tudo o que tinha a gente sempre teve de roda dela, porque ela habitava aqui nos últimos anos, 20 tal anos que ela morou aqui, tinha sempre filhos lá em casa, ela sempre deu tudo o que tinha de amor à gente e a gente a ela, mas o meu pai, com a idade de 105 anos, faleceu. E o dia que ele veio à minha casa foi o dia que ele morreu. Eu estava morando há 5 anos nessa casa e quando entrei a minha porta aqui, eu já tinha tirado os meus tijolos, a tijoleira toda, a minha casa estava toda em revolução. A primeira coisa que ele disse quando entrei a porta, ele disse: sou de um homem doido como tu, que faz uma coisa dessas, porque a casa era nova, né? Só que a gente tiverem problemas no chão, e já que teve problemas a gente pôs madeira, que não tinha madeira, era depois, renovei. E passou o dia que de meio-dia até às 5 horas, eu queria que ele jantasse aqui e ele não quis, né? Foram para casa, e minha irmã telefona mais às 9h30 que o meu pai tinha morrido. Só que nem dei para chorar muito naquela altura, porque aqui foi uma coisa como um ataque. Mas o ano todo... É duro. Foi muito difícil para mim. E a sua dona Filomena, qual foi o momento mais difícil também? Bem, o primeiro foi quando eu perdi a minha irmã. Foi o primeiro, especialmente na idade que eu tenho e as condições sozinha que eu estava em Montreal. Foi. Depois disso foram os meus pais, claro. Primeiro foi o meu pai e a minha mãe, depois veio viver para mim, depois do falecimento do meu pai, ela veio para a nossa casa, teve 12 anos comigo. E o meu pai também faleceu com 71 e minha mãe já foi com 82. Mas já os desgostos maiores que eu tive até a data. Mas as alegrias foram a duplicar, não foi? As alegrias foram demais. Os meus filhos, quando nasceram, o meu primeiro filho, foi uma bênção. Uma bênção, não é? Graças a Deus, os meus filhos também nunca me deixam chatearem com nada, conseguirem bem na escola. Quer dizer, não tem, nesse aspecto não tem nada dos meus filhos, nunca tive queixas de ninguém, nem de polícias, nem de escola, nada, nunca tive, graças a Deus. As recomendações que os senhores faziam aos vossos filhos era
pelo menos que fossem sérios. Ah, é o que isso é- aconteceu comigo. Não, isso É verdade. isso é- Estávamos sempre lhes avisando para ver. Sempre espantado a dar bons conselhos. E a mãe? Continuar mais, assim a escola sempre. Sempre o principal era a escola, completei a escola. E não tivemos problema. Todos eles foram para a universidade, nunca foram de repetir os anos, sempre conseguirem os anos todos normais. E graças a Deus estão bem empregados. Alguma vez a senhora disse, eu já estou farto deste Canadá, eu quero ir para os Açores? Nunca pensou nisso? Não, senhor. Eu gosto muito de estar aqui, mas quando vier para lá, mas para viver lá, eu vivia se eu não tivesse, se a gente não tivesse os meus filhos tão próximos, que se eu tivessem desviado, que a gente não tivesse aquelas raízes sólidas. É quando vê 2 meses, Jacob já começa a pensar a vir para trás por causa dos netinhos e os meus filhos, não. Isso é muito difícil, isso aí. Se eles viessem todos comigo, ok, mas eu sei que não é possível, não, porque eles estão todos bem empregados aqui, não. Eu já fiz a minha vida, só que eu não vou trocar a vida deles para vir para a minha, é que tenho que ir mais para eles serem mais gente connosco, não. Olha, mas há um ponto que nós temos sempre connosco. Ou somos mais canadianos, ou somos mais portugueses. O senhor o que é dentro Bem, do seu coração? Não, é sempre português, e não tenho vergonha de falar português, já viste seja quem for. Não? Às vezes há pessoas que botam termos que dizem que não se deve dizer na língua, e eu digo sempre a mesma coisa. Se eu tenho, mesmo que esteja com inglês, as palavras portuguesas eu digo sempre. A pessoa não se diz isso em português, não, eu digo sempre. Se é a minha língua, eu não estou a falar mal. Não. Então, nunca, sempre senti português do cabelo já está à ponta dos pés. Olha, então morre por Portugal. Não, é verdade. Adoro. Eu vejo à senhora, há muitas coisas lindas nesses países todos, mas o meu primeiro é a minha frente, São Miguel, Maia. Vão dizer que é maluco, mas é dor. Eu gosto de ir para esses lados, mas o meu foco principal é ir para lá. Mas não é para viver sempre lá, porque me disse a senhora, deixa muita coisa atrás. Isso a Dona Manuela é da mesma maneira, que é 100% portuguesa ou é meia-meia? Canadiana? Não, sou bem portuguesa. Não. É. Bem portuguesa. Mas a senhora agradece-lhe ao Canadá porque fez aqui a sua escola. Sim, é, não é? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Embora, não, visto que eu vim muito nova, não tive grandes dramas ou grandes problemas em Portugal, porque era nova, né? Vivia com os meus pais. Não estava assim com uma vida independente para lutar por ela, né? Porque ainda estava, era nova, era jovem. Mas sem dúvida nenhuma que eu não trocava, para ir permanente para Portugal não trocava, porque é como eu já disse, estão os filhos, estão os netos, já temos raízes da bancana. E eles adoram ir para lá, não? Eles vão, o mais velho vai para o continente 2 semanas, vai para São Miguel 1 semana, e o Alex, o mais novo, também vai. O outro vai para outro lado, mas para o ano vai também, ele já tem ido várias vezes. Eles gostam imenso de Portugal. Eles estão a gostar também de ir a Portugal. Olha, e há bênçãos todos os dias para termos um conforto de uma casa. Isso é preciso agradecer todos os dias pela nossa saúde. Porque há pessoas que não têm saúde e não o conseguiram. Não é, senhora? Há pessoas que quando a saúde não está é difícil conseguir uma vida mais ou menos. Há outros que têm a possibilidade e estragam tudo, mas pela doença é bem triste. Querer e não poder. Não. Estamos no final deste encontro e eu gostaria que vocês deixassem recomendações. Mas antes disso, o senhor, permita-me, só uma pequenina parte. O senhor foi reconhecido pelo Governo de Portugal, não foi? Foi, sim, senhor. Então diga lá. Não, eu não contava com aquilo. Tem 2 anos, tem 2 anos já. Vai fazer 2 anos já. Quando me telefonaram que ia ser reconhecido, eu disse, mas porquê? E eles disseram, mas a gente vai reconhecer, mas é preciso que esteja lá presente. Bem, disse, se tiver ser reconhecido, está ok. Em vez de estar lá presente, quando ele veio, o ministro veio-me com aquela medalha
Medalha, já o nome, agora não me recordo o nome. Medalha de ouro, não é? Não, uma medalha de reconhecimento. Sim, mas ela é em ouro. É de ouro, eu tenho, está lá, está arrumada. Mas tem muito significado, não tem? Não, eu não contava com aquilo, não só eu que merecia aquilo. Tenho o meu colega que está sempre comigo, ele também está lá não é do início, por causa que ele vê mais tarde. Né? Só que ele também merecia igual, e reconheço que ele faz outro tanto que me faço. Não? Sem dúvida, e isso não é alheio, e há tantas pessoas que merecem esse carinho e esse ponto de atenção. E o senhor sabe que o seu pai foi um batalhador no Canadá. E olham também às vezes para aquilo que foi o passado em continuidade, e o senhor tem dado também a esta comunidade. Eu senti-me na altura que é verdade que eu não sei quem é que diz referências à embaixada, né? Só que eu senti qualquer coisa dentro de mim que aquilo não pertencia só a mim, pertencia ao meu colega. Mas o senhor também partilha parte o seu sentimento com essas pessoas, eu também disse que aquela medalha que não era só para mim, era para todos aqueles que trabalhavam no centro, mas é tal coisa. Está grato ao Governo de Portugal, certamente. Não é? Não, eu não sei quem é aquilo, com certeza alguém, eles pedem referências para saber o que é que se passa nas comunidades, e alguém, não foi aqui, para mim não veio dizer nada. Onde é que o senhor guarda esse reconhecimento? Onde é que está a medalha? Ela está guardadinha no cofre. Está guardada num sítio especial, não é? Onde a gente tem as nossas coisas bem guardadas. Olha, e bem merecedor disso, Sr. Eugénio. Parabéns à vossa família e parabéns a vocês. Querem terminar com palavras de recomendações aos jovens, porque os jovens hoje têm que ter uma atenção ao nível de dizer, olha, estes caminhos hoje não são iguais aos de ontem e são perigosos. Querem dizer alguma coisa aos jovens, Sr. Eugénio? Posso dizer qualquer coisa. Por exemplo, aos seus netos? Não, é sempre bom, não é? Os meus filhos, que ainda têm uma idade bem jovem, né? O meu mais novo já se implicou 2 anos, foi contábil do centro 2 anos. Agora o mais velho está comigo este ano, só que o que eu recomendo é os jovens para verem todo o trabalho que os pais, os avós tiveram, que eu sei que eles estão muito ocupados, mas que tenham uma consciência aberta para ver se aguardem a nossa comunidade viva, né? Um pouco assim de todos, e que venham com ideias novas, com coisas novas, que a casa está aberta para todos, né? A gente o que queria era ideias novas que viessem fazer o que entendessem do melhor possível para a gente ter uma comunidade mais viva. Eu sei que não é fácil, mas... E duradoura. Né? Isso é que era o principal. Né? Isso é o que eu mais desejo, não gostava de ver o centro morrer comigo vivo. Não, isso era o desgosto que ele levava para comigo. Isso era. E a senhora? Seria bom os mais novos se implicarem, para trazerem as famílias, os filhos, para a nossa comunidade continuar sempre. Vamos ver, não vamos perder a esperança. E nós também agradecemos a vossa abertura para dar uma história bonita à comunidade, porque é uma referência. Vocês já estão aqui há mais de 60 anos, ou 60, eu diria 60 anos, porque os seus pais já chegaram muito antes, não é? E é o laço familiar que continua. E por isso mesmo, muitas bênçãos. Bem, obrigado a vocês e para vocês também. Obrigado por seu excelente trabalho, né? Espero que continue mais uns anitos. Com saúde. Com saúde, se não há saúde, a gente não vai para onde nenhuma. Não vai para onde nenhuma. Obrigada por nos receberem. Obrigado. E foi uma alegria. Foi um prazer lhe ter aqui. Quando vocês telefonarem que não podia vir, a gente ficou um bocadinho decepcionado, e disse, bem, há de saber outra vez. Né? Sabe, quando não temos saúde não se pode fazer nada. E foi o que aconteceu. É isso. Bem-haja, está bem? Não há problema nenhum. Está bem. Até já. Mas, como eu já disse, este é um momento também auspicioso, isto é, nós não estamos aqui apenas para celebrar o passado, mas a querer abraçar o futuro, os
próximos 50 anos dos Amigos Unidos. E para isso é importante que as gerações mais novas, eu estou a ver aqui muito jovem, se interessem e se envolvam no trabalho desenvolvido pelo centro para que haja uma continuidade. É certo que os tempos são outros. As novas gerações de portugueses têm agora facilidades que seriam impensáveis há 50 anos. E isso pode fazer parecer menos atrativo o trabalho comunitário. Mas a realidade é que é aqui que muitos vêm viver da cultura, língua e tradições portuguesas. Isso é uma herança muitíssimo valiosa que merece ser continuada e, por que não, reinventada. Deixo assim o apelo às novas gerações, aos jovens, para que não deixem acabar o que com tanto sacrifício foi construído nos últimos 50 anos. Aos Amigos Unidos, muitos parabéns. Felicitação a todos. É o meu lugar e agora eu sei, ai Salvador, não me deixes aqui, Jerusalém é o meu lugar e agora eu sei, ai Salvador, não me deixes aqui. Era santo, para lá quero ir. E logo prepara-me. E agora eu sei, Deus está comigo também. Terra santa, para lá quero ir. E logo prepara-me. E agora eu sei, Deus está comigo também. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos.
Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata. Sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.